já começou. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu já aproveito esse momento aqui, se inscreva, já vai dando like para mais pessoas poderem receber essa notificação. Daniel, 2024, eu lembro de você lá 2020, 2021, você falando que 23, 24, 25, parece que cada ano ali ficaria pior, né? E aí a gente até colocou um título aberto aqui, né? O fim já começou, Daniel? Estamos próximos ao fim, ao início do fim, melhor dizendo, né? Quando Jesus fala em Mateus 24, fala do princípio das dores, nós já estamos no final das dores. Então, esse é um momento histórico, nós estamos pautados na observação dos sinais, das profecias. Eu tenho alertado isso desde 2020, né? Sobre esse calendário, sobre essa agenda. E está tudo acontecendo, sinergicamente. O ano 2023 foi o ano que Israel foi atacado, foi declarado o dia da ira contra os judeus, teve eclipses, teve sinais dos céus, teve guerras, rumores de guerras, teve o maior índice de aumento de temperatura global desde quando as medições começaram a ser feitas há 174 anos atrás. E o mês mais quente, curiosamente, foi outubro, né? Então, muita coisa aconteceu, né? Então, claro, na anuência de Deus, e a grande elite global já sabe dessa agenda. A capa da revista Economist já tinha previsto até o ataque a Israel, uma capa de 2012 da revista Economist, exatamente do mesmo modus operandi que foi executado. Então, por que você falou outubro? Qual que é a importância do mês de outubro? Outubro é um mês importante, né, para a alta magia, porque eles têm algumas celebrações anuais que são importantes para eles, dentre as 31 de outubro. No 31 de outubro ia ser feito um grande ritual, onde, de maneira sinérgica, isso falando em alta magia, tá? Assim, somente pessoas de escalão elevado participariam, no mesmo horário, independente do fuso, fazendo um ritual em conjunto. Imagina só, a Bíblia fala de dois na terra, está ligado nos céus. Imagina a força espiritual, né, de toda essa sinergia aí, evocando entidades malignas para abrir portais dimensionais. Então, existem espíritos territoriais que estão presos em determinadas regiões, e aí eles romperiam essas membranas, esses espíritos territoriais teriam a liberdade de transitar pela Terra. É claro, com a anuência de Deus. Tem alguns que estão presos no poço do abismo, né? Esse só Deus vai libertar Abaddon, aquele que está preso no Eufrates, etc. e tal. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, né? Porque é o momento de acontecer. As profecias estão todas se cumprindo, né? Se olhar a Bíblia, nós estamos tendo uma aula de escatologia prática aqui. Agora, Daniel, para quem está vivendo esse momento aqui, né? 2020. 20, 21, 22, 23, 24, 25, para quem está vivo aqui, vivendo esse momento, você interpreta como? Que tem muita gente que, poxa, mas logo agora, né? Não poderia ser mais para frente, não poderia já ter acontecido, logo agora que eu estou vivo aqui, para essas pessoas que têm essa preocupação, têm esse receio, têm esse medo aí do que vem pela frente, qual que é a mensagem que você passa para eles? A primeira questão é que, assim, são profecias se cumprindo, nós não vamos poder dilatar esse tempo. A Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Então, esse tempo não vai ser abreviado, vai acontecer. E já falaram tantas vezes que o mundo vai acabar, que Jesus está voltando, tal, e não aconteceu nada, aí o povo caiu no descrédito. Quando vem a verdade, quando está de fato acontecendo, a tendência é que as pessoas não acreditem, mas os sinais estão cada vez mais fortes à nossa volta. Eu posso enumerar alguns deles aqui, né? A Bíblia dá sinais, dá códigos para a gente. Vai dizer, mas a Bíblia está dizendo que ninguém sabe o dia, a hora. A Bíblia não se pode se contradizer. Lembrando que quando o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano, né, Constantino assume o poder, ele vai escolher o cânon bíblico, né, lá no Concílio de Nicéia, em 325. Escolheu o que entra e o que não entra. Não entrou Enoque, não entrou uma série de coisas, e algumas coisinhas foram mudadas. Então, citar esse texto, né, ao homem não sabe, né, a gente não sabe o dia e a hora, mas lá em Amós 3,7, diz que antes de Deus fazer alguma coisa, Deus revela aos seus profetas. Tem uma contradição. Deus revelou a Noé 7 dias antes de desabar o dilúvio. Paulo fala que aquele que está na luz não será surpreendido na hora, né, que vier as grandes aflições, né? Então, por isso, desperta tu que dormes.
Então nós vemos aí sinais, sim, que estão se moldurando ao nosso redor. Não é à toa que Faraó sabia o ano do nascimento de Moisés, o ano. Ele acertou o ano, não é quando Moisés tinha 10 anos, tinha 5 anos, porque ele sabia observar sinais. Herodes sabia o ano do nascimento de Jesus. Da mesma maneira, os magos, ali no contexto de Jesus, sabiam onde Jesus estava observando sinais astrológicos. Então, tem toda uma sinergia de fatores, né, que compilados, um fato isolado pode não te dar nada, mas você compila, você vê, tá aí, Jesus está às portas, né? A Figueira completou 70 anos em 2018. E agora eu queria uma reflexão sua para as pessoas que eu já entrevistei que não acreditam na Bíblia, que a Bíblia é uma montagem humana, que tem os dominadores globais, que tudo isso foi escrito, que a intenção é meramente uma intenção racional de dinheiro. E, inclusive, aqui na nossa audiência aqui, tem muita gente colocando também essa situação da Bíblia. Então, eu queria uma reflexão para aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia e que o que está acontecendo é um mero dia após dia, o aquecimento global, é problema de poluição. As pessoas que não acreditam nisso, o que você... Acho que você está acostumado a ouvir isso, né? Sim, o que é a reflexão que você faz? Na verdade, a Bíblia é sim, é um manual para nós, um manual de sobrevivência até, e é proposital, nesse momento da história, que as pessoas não acreditem. Inclusive, já se fala em reescrever a Bíblia usando inteligência artificial. Tem versículos da Bíblia que já foram tirados da Bíblia, estão tirando sutilmente, eles estão tirando aos poucos, né? Tem muitos versículos que já foram retirados da palavra, né? Então, quanto mais você colocar esse engano ao povo, se afastar de Deus, se aproximar mais da matéria, do materialismo, te conectar à terra, você se distancia do céu e dos valores divinos. E é claro, você vai ficar aqui porque Deus tem um plano de redenção e muitos vão ficar para a grande tribulação. Mas a igreja vai passar pela tribulação, que provavelmente começará em abril desse ano 2024. Abril, então já praticamente mês que vem. Praticamente mês que vem. Vamos para o finalzinho de fevereiro, né? Tem março, abril, vai ter um eclipse, primeiro eclipse do ano, dia 8 de abril. Após isso, para eles é um sinal astrológico importante, que vai startar algo, aí começa a acontecer uma série de eventos. E tudo isso previsto já nas escrituras. Profecias estão sendo cumpridas, né? Até as cartas de Albert Pike, escritas em 1871, falaram o que aconteceu hoje. Mas que iam ter 3 guerras mundiais. Ele acertou exatamente o motivo da guerra, o desdobramento da guerra, e a terceira guerra iria startar contra judeus e muçulmanos. É claro, não o muçulmano do bem, não contra aquele que segue ao Corão, mas os extremistas, tipo Hamas, Hezbollah e tudo mais, e é um número grande, né? Hoje tem a estatística, 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo. Se considerar 20%, né, extremistas, são mais de 350 milhões de extremistas. Então, é muita gente maluca por aí, estão perseguindo os judeus, e eles também não gostam muito dos cristãos, não, né, por causa da época das cruzadas. Então, vai ter perseguição contra cristãos também. Dentre outras coisas, né, eles querem diminuir, né, tem muita gente no mundo, né, então você vê uma série de coisas acontecendo aí, por exemplo, teve a picada, né, teve a primeira PAN, vai ter uma segunda onda, já estão falando da doença X, a OMS já fala sobre isso, e é um órgão oficial, então você olha para isso, você acaba, vê realmente o aquecimento global acontecendo, então isso valida e chancela, dá ainda mais força ao Fórum Econômico Mundial, liderado pelo Klaus, né, que não é bobo, e propõe uma solução mágica para o problema do aquecimento global, né. O Musk já falou que vai ter um exército de robôs, de 1 bilhão de máquinas com inteligência artificial. Ele coloca a data 2040, né, mas ele joga para frente para que você realmente fique, falta tempo. Não, isso é bem antes. Isso deve acontecer em 2029, 2030, você já está pronto. Ou seja, voltamos ao exterminador do futuro, né? Quer dizer, quem não aceitar as ordens, o sistema da nova ordem, ou do anticristo, como queira chamar, né, essas máquinas vão atrás de você, te reconhecem biometria facial, te localizam por GPS, pelo seu celular, até mesmo desligado, te acham e te matam. Então, vão exterminar qualquer pessoa, como já tem acontecido. Qualquer pessoa que se opõe, que fala contra aquilo que a elite global deseja que você acredite, essa pessoa ela é censurada, ela é atacada, muitas vezes são assassinados, são mortos, né, literalmente mortos, para colocar
colocar pessoas estratégicas no poder. Isso acontece useiro e vezeiro. E o que tem nesse site, Daniel? É um grupo de estudos, hoje eu chamo uma grande família já, onde a gente estuda profundamente escatologia, história, geometria sagrada, sistemas da nova ordem, líderes mundiais, falamos uma série de coisas que eu não posso nem citar a palavra aqui. A palavra, só a menção já dá problema. Mas estudamos muitas coisas que eu não posso falar em plataformas abertas. Tá aí na tela, aí a pessoa lê. Tá ainda na tela, a pessoa lê. Uhum. Tá bom. Então, recentemente o Putin deu um discurso, chama bastante atenção. Claro, o Trump deu uma saída francesa, ele vai voltar para o poder. Pode escrever isso, Trump volta para o poder. O Biden já está meio gaga, tal, ele vai voltar para o poder. E o Putin deu um discurso recentemente falando que, olha, a OTAN está ameaçando ele falou, olha, eu reconheço o poderio bélico da OTAN, mas vocês não sabem o poderio bélico que eu tenho. É a última vez que eu aviso, ele afirmou. Eu tenho um arsenal nuclear poderosíssimo que eu acabo varrendo esses países da OTAN num piscar de olhos. Então, nós vemos aí uma evidência disso. E o Trump ainda chegou a falar sobre isso, falou que vai ter uma terceira guerra, ele afirmou isso, está no meu Instagram até, parte do discurso dele, e que com armas de destruição em massa, quer dizer, não é mais aquela coisa corpo a corpo, armas que ele falou, eu conheço, eu vi, e ele não tem inimizade nenhuma com o Putin, não, ele consegue trazer a paz, ele vai trazer a falsa paz, ele é o cavalo branco do Apocalipse, as profecias estão todas se cumprindo aí, até mesmo a própria guerra de Israel é profecia bíblica também. No seu entendimento, então, o loirão, o Donald Trump, volta? Ele ganha a eleição? Volta. Faz sim, ganha a eleição, sim. Ganha a eleição e vai trazer uma falsa paz. Ele tem influência para isso, para ganhar, claro, assim, uma boa aceitação do público, Então, é o que a Bíblia fala, seria o arquétipo aí do próprio anticristo, E até a nota de $1, tem novos ordens seclórios, nova ordem mundial. Várias vezes os Estados Unidos se colocou como gestor dessa nova ordem mundial, que seria estabelecida através do grande reset proposto pelo Fórum Econômico Mundial. Inicialmente não muito bem aceita, mas agora já muito aceita, já estão, porque eles assustam a população, coloca medo ali, tem muita coisa acontecendo no nosso meio, então, assim, você vê greve de agricultores, isso aí eu posso falar porque é notícia, é greve de agricultores na Europa, chega pouco dessas informações para a gente, mas já está tendo greve, porque faz parte do projeto da Agenda 2030, diminuir, controlar a produção de grãos, greve já está causando crise de abastecimento em vários países da Europa, isso pode reverberar planetariamente, então, você precisa ter o caos para que haja alguém que venha trazer a paz. E isso, claro, vai refletir na economia, etc. e tal. E aí vem alguém e traz a paz. Como Rockefeller uma vez falou, numa frase Rockefeller me chamou muita atenção, só vão aceitar a ordem em meio ao caos. Então tem que ter o caos para ter alguém para trazer ordem ao galinheiro, E aí sim as pessoas olham para aquela pessoa, o salvador da pátria, Só que aí, logo em seguida, vem guerras, Aí vem guerras, vem pestes, vem morte, é tudo que a gente está vendo que está acontecendo. Por exemplo, o mosquito da dengue foi geneticamente modificado, só posso falar que é notícia. Modificaram geneticamente o bichinho. A ideia parecia boa, venderam para a gente a ideia positiva, vamos fazer só mosquito macho, não vai acasalar, e vai acabar com a dengue, vamos exterminar isso. Só que a natureza deu um jeito, e acabaram acasalando. Foram super mosquitos agora, não morrem com os pesticidas que a gente tem, vivem mais, acasalam mais depressa, são mais contagiosos. O Distrito Federal está com hospitais lotados, Minas, Goiás, não sei o quanto estou noticiando sobre isso, mas abafa muita coisa. E a dengue está chegando em locais onde nunca chegou antes, devido ao aquecimento global e devido também às enchentes, alagamentos e tudo mais. Chegou na Itália, chegou na França, chegou na Espanha, dengue, Isso lembra muito um filme que eu vi na Netflix, na verdade uma série chamada Biohackers. É a mesma coisa. E eu não acredito que isso seja só da dengue, não. Recentemente saiu uma notícia, isso é público também, na Argentina, em Buenos Aires, foi filmado, parecia de longe um roda-moinho, Mas vendo mais de perto, era uma quantidade de mosquitos assim enormes, mosquitos gigantes, que nunca tinha se visto antes, Então tem muito mais coisa aí do que a gente possa imaginar. Tem bastante. Lembra a praga lá do Egito, Da época de Moisés. Exatamente.
Exatamente, muita coisa acontecendo, né? E esse eclipse solar, né, em alguns pontos do planeta, né, dia 8 de abril, ele vai trazer 4 minutos de escuridão, em alguns locais do planeta. Em pleno dia vai ficar noite. E aí depois começa a startar uma série de coisas aí. Então o sistema hoje geopolítico mundial favorece, a gente vê guerras, rumores de guerra, Taiwan sendo ameaçada pela China, Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul, né, o Putin, né, ameaçando usar a tecnologia nuclear, inclusive, para se defender. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É só ser um bom observador. Se você acompanhar bem as notícias, você vai ver que o circo está pegando fogo, é que as pessoas estão assim, tem distrações. Quer ver? Isso eu posso falar porque foi notícia também, saiu, foi publicada, que as pessoas esquecem. Você lembra da Operação Lava Jato? Lembra dessa Lembro. época? Todos nós, né? Então, quem era o principal? Tinha um ministro, que era o principal relator, e ele comandava a Operação Lava Jato, e ele era o relator, inclusive, o Edir Zavascki. Ele morreu misteriosamente num acidente aéreo, né? E depois da morte dele, dois delegados da Polícia Federal suspeitaram que havia uma sabotagem, né, que houve uma sabotagem na aeronave, e começaram a investigar. 5 meses de investigação, e eles disseram, puxa, estamos próximos a chegar numa conclusão. O que aconteceu? Eles foram baleados por pistoleiros, eles estavam numa casa noturna em Florianópolis, foram executados. Por que executaram? Porque eles descobriram alguma coisa. Então, para não chegar perto. E aí, quem estava no controle no Brasil nesse momento, havia uma distração, Olimpíada. Aí quem assume o comando, né, do Brasil coloca uma outra pessoa no lugar, uma pessoa muito poderosa, que até hoje está, né, no STF e que comanda muita coisa aí, né, tem muito poder. Então as coisas são articuladas, né, tem muita coisa acontecendo. O sistema é bruto. Mas, Daniel, eu queria que você explicasse para a gente a importância de Israel nesse contexto atual que a gente está vivendo, e essa guerra, né, que começou em outubro, né, outubro também, né, dia 7 de outubro, exatamente. Do ano passado, e a gente pensava que iriam para 30, 60 dias, e ela está persistindo. O que você me fala da guerra Israel-Hamas? E agora entrou o Hezbollah no meio, né, Irã ameaça entrar também. Então, o que acontece? Era necessário, isso eu já tinha falado já em podcast, já tinha falado em vídeo, seria necessário, Israel ia ser atacado em algum momento, o Domo de Ferro protege, mas um ataque maciço não ia conseguir proteger. Eu recebi depoimentos, isso está no meu canal do Instagram, de soldados israelenses que falaram, gente, eu não passo uma barata pela nossa cerca, né? Alguma coisa aconteceu, nossa inteligência falhou, Mossad falhou, não pode falhar, alguma coisa aconteceu, mas era necessário uma guerra para que Israel pudesse ter a oportunidade de redesenhar o seu mapa e readquirir um território que eles anelam demais para construir o terceiro templo. Eles já têm o Instituto do Templo, né? E é profecia bíblica isso, né? A profecia bíblica fala sobre isso, a reconstrução do terceiro, tem o Instituto do Templo, tem os sacerdotes treinados, tem os instrumentos, tem as vestes, tem tudo pronto. Então, que tem que ser lá, no Domo da Rocha, no Monte Moriá, e está ocupado. Então, só uma guerra para redesenhar. Então, foi uma oportunidade que Israel teve de rechaçar, de revidar. Agora estão falando até em apagão cibernético, né? Se acontece isso, Israel fica sem GPS. Sem GPS, o Domo de Ferro não funciona. Estados Unidos tem que entrar na briga, né? É aliado. Então, talvez o Trump, dependendo da circunstância, possa até mesmo antecipar eleições americanas. Uma suposição aqui, né? Mas que ele volta, ele volta. Essa é a certeza empírica. Não tenho dúvida nenhuma disso. O próprio Zuckerberg, né? Imagina quanta informação esse cara não tem. Por que ele está fazendo um bunker para ele de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, né? E a Bíblia fala que no final dos tempos os homens se esconderiam em cavernas. Então, claro, João, quando teve essa visão, não sabia o que era um bunker, então falou caverna. E é o que ele está fazendo. Quer dizer, esse cara tem informação, ele sabe o que vai acontecer. Então, ele construiu para ele um bunker de 1 bilhão e 300. É muita grana para você gastar no bunker, né? Na Suíça, todo mundo tem bunker, né? Toda casa tem bunker, já equipada, né? Nos Estados Unidos estão vendendo a rodo aí alimentos do apocalipse, né? Aqueles alimentos desidratados que duram 25 anos, né? Então já estão estocando alimentos aí, muita gente estocando. Então não se sabe o que vai acontecer, tem muita coisa ocorrendo simultaneamente aí, né? Tentaram recentemente, até isso é notícia pública também, tirar o atual presidente da posição. Ele foi recordista, teve mais de 140 assinaturas, é o recorde
de assinaturas da Câmara dos Deputados para tirar o atual presidente, mas o presidente da Câmara engavetou o projeto e falou isso publicamente, falou, eu vou engavetar e qualquer coisa contra o presidente eu vou defender. Então, claro, ele tem um interesse, não para se reeleger, ele já está no segundo mandato, mas ele tem um sucessor treinado para isso. Esse sucessor vai dar andamento a um projeto para cumprir a Agenda 2030. Então, existe um engajamento, né, para isso, e é global, né, para a Agenda 2030, e tem muito detalhe que as pessoas não sabem. Né? Você sabe, assim, a superficialidade. Os detalhes não é passado para a população. Quanto mais ignorante, melhor. Ô Daniel, tem uma passagem bíblica, né, eu não sou estudioso da Bíblia, que diz, ali teve um momento na história bíblica que tinha uma conversa com Deus, que se tivesse um justo, né, Deus pouparia aquela situação. Nesse mundo de 8 bilhões de seres humanos, não tem um justo aqui que está orando, que está pedindo a Deus para acalmar essa situação? Não tem jeito, a coisa começou e não vai parar, só vai agora, direto para o fim. Direto para o fim. O Apocalipse vai acontecer, está escrito, não vamos impedir. Agora tem um remanescente fiel. Agora, estatisticamente, esse remanescente fiel é muito pequeno. Né? Até se a gente fizer uma comparação com a época de Noé, por exemplo, né? Jesus fala assim, como foi na época de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. Na época de Noé, segundo os historiadores, tinham entre 7 a 10 milhões de pessoas no mundo. Vamos pautar pelo número menor, 7 milhões. Né? 8 pessoas entraram na arca. 8. Aí Noé pregou durante pelo menos 100 anos. Ele aparece com 500 anos, entra na arca aos 600, por inferência levou 100 anos para ser construída, ele pregou durante 100 anos, e mais Enoque também falou, o povo foi alertado, mas não escutaram. Aí se pecar isso em percentual, transformar 7 milhões para 8, é 0,30001% apenas, né? Então é um número muito pequeno. O exército de Gideão, 32 mil homens aparecem ali, Deus passa a peneira 300, menos de 1%. Então o remanescente fiel é muito pequeno, a maioria vai ficar. Porque olha e não enxerga, sabe? Não estuda a palavra, não tem conexão com Deus, não se preocupa com as coisas. O que lota a igreja hoje é prosperidade, é milagre, é bate-papo com o demônio, né? Correm atrás do vento. Então, por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 7, que haverá uma grande multidão que ninguém podia contar, e aí eu pergunto para outro, de onde veio essa galera? Vieram da grande tribulação, né? Porque na hora que o bicho pegar, não vai ter para onde correr, vai ter que voltar para os braços do Pai, né? Não tem outro caminho, né? Mas vão sofrer as consequências aqui, o negócio vai ficar feio, os vírus vão invejar os mortos. E eles vieram, detalhe, de todas as tribos, línguas, povos e nações, ou seja, não tem divisão. No mundo tem o bom e tem o mal. Essa é a mensagem do Evangelho, é o bom e o mal. Jesus enalteceu o samaritano, né, que os judeus odiavam, enalteceu o publicano, inclusive Mateus era publicano, seu discípulo, né, entre a parábola do fariseu e publicano, o publicano desce justificado. Jesus defendeu a mulher adúltera, que pelas leis mosaicas, que ainda vigoravam, era anterior à graça, né, começa na crucificação de Cristo, ele defende a mulher adúltera, né, ele quebrou o paradigma da lei, ele era o único sem pecado. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ele não atirou pedra, ele acolheu os rejeitados. Então a mensagem é amor. E hoje o que falta no mundo é amor. Né? Hoje o mundo carece, o amor tem se esfriado. A gente vê uma segunda rebelião, irmãos brigando contra irmãos, muito ódio entre irmãos, sabe? Desejando mal no outro, inveja, cobiça, avareza. A gente não vai levar nada daqui, né? Então tem que falar sobre o amor mesmo. Toda oportunidade que eu tenho, todo local que eu vou, eu falo, olha, se reconecta com Deus, né? Refaça sua aliança com Deus, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, né? Você é filho de Deus, somos peregrinos aqui, estamos de passagem, né? Então nós não vamos ficar aqui, a nossa pátria não é aqui é só uma passagem, como se Deus, quando fizesse toda a sua criação, fizesse toda uma espécie de berçário de almas, todas as pessoas que iam passar pela terra como crianças, para aprender alguma coisa, aprender valores, amor, honra, lealdade, disciplina, fé, esperança. Então, estamos aqui em aprendizado, são de passagem. Então você tem que aprender, e nossa missão, para quem já aprendeu, tem que despertar os que dormem. Tem muita gente dormindo, muita gente em sono profundo, e vai acordar na hora errada, né? Lamentavelmente. Do Daniel Mastral, você vai ali no guardiõesdotempo.com para você conhecer o lado mais exclusivo e com informações que ele não pode falar aqui na plataforma do YouTube. Aqui o Instagram, danielmastral.oficial, também para você seguir ele lá com várias postagens. E
Daniel Mastral Oficial no canal do YouTube, que também tem muitas informações ali, tá certo? Então, Israel, qual a importância de Israel? Porque tem também, né, orar pela prosperidade de Israel, né? O nosso país, o nosso representante aqui parece que não está gostando muito disso. Sim, Qual que é a sim. sua reflexão sobre Israel e quem está junto com Israel e quem está contra Israel? O que você avalia? Pois é, Jesus ele faz uma analogia de Israel como sendo a figueira, né? Ele diz, quando seus ramos estiverem tenros, vai chegar do verão e eu estou às portas. E ele dá uma pista, né? Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, uma geração bíblica tem 70 anos, Salmo 90:10, para ficar mais fácil, que está redondo ali. Tem outros versículos também, você tem que fazer conta. Então, a partir do momento que Israel torna-se nação, as pessoas entenderam literal na época, mas agora, no final dos tempos, a gente tem a sabedoria de entender de maneira macro, né? Então, teve sinais astrológicos, um monte de coisa, mas eu vou sumariar aqui o que acontece. Israel, ele completou 70 anos em 14, ele foi fundado em 14 de maio de 1948 e completou 70 anos em 14 de maio de 2018. Quem era o presidente? Donald Trump, 45º presidente norte-americano. 549, 9 é um número importante para o satanismo, né? Claro que eles profanam o sagrado, não tem nada a ver com o diabo 9. Nós levamos 9 meses para nascer, círculo, forma geométrica perfeita, 360 graus, a soma da 9, mas o diabo procura profanar aquilo que é sagrado, contaminar aquilo que é santo, né? E aí eu estou às portas. Então o que Trump fez? Dentre tantas coisas, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso daí tem um peso no mundo espiritual muito grande, né? Tem um desdobramento. Olha para a figueira, eu estou às portas, completou 70 anos, eu estou chegando. Aí nós vemos sinais, Israel tinha que ser atacado. Tinha que ser atacado, vai ter que ter uma guerra, porque a guerra vai causar um caos, né? E as pessoas vão acabar sendo submissas a isso, ao reset, ao controle, né? O que disserem para fazer, você vai fazer, né? Você vai aceitar a marca, né? Já tem aí falando sobre a marca, tá? A gente achava que era biochip, não, é coisa muito mais refinado, mais avançado do que isso, né? E tá no nosso meio aí, né? Tá no nosso meio aí, então, foi inoculado em nós, foi inoculado algo em muitas pessoas, e tem maneiras de você se desintoxicar, né? Tem fórmulas para isso. Tá. Bom, eu não vou entrar nessa questão da fórmula, porque não é o objetivo aqui, mas eu gostaria de saber, para quem tem a sua fé, para quem é cristão que está nos assistindo, a maioria aqui, né, do povo brasileiro independente aí de outras denominações que você segue. Nesse momento, o que você fala para os seus seguidores? O que as pessoas devem fazer, apesar do medo, apesar do receio, apesar do estresse? Qual que é, quem está distante, como que deve se aproximar? Qual que é a orientação que você dá para a pessoa se fortalecer um pouco mais e ficar preparado, né? Sim, sim. A Bíblia é um manual. Ela primeiro diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. As pessoas não buscam o reino, elas querem o seu próprio reino. Seja feita a minha vontade, não é isso. É a vontade dele, né? Em tudo dai graça, as pessoas não agradecem mais, né? Elas só pedem, né? Então, nós temos que reformular nossos conceitos, aprender a ser mais gratos pelo que a gente tem, não reclamar pelo que não tem, vigiar e orar sem cessar. Começa com vigiar, fique atento, observe os sinais, né? Tanto o que está acontecendo, como os sinais astrológicos também. Então, e orar é falar. Não é pensar, é colocar afora, né? Então é verbalizar. Então tem uma vida de oração com Deus, se conecte com o Pai e você vai ver que você vai se surpreender. Deus ouve, Deus te dá experiência, te dá lembranças, memórias, você faz uma conexão. Nós temos um órgão no nosso cérebro chamado glândula pineal, que ainda é um mistério para os neurocientistas, mas acredita-se que traz uma conexão entre nós e o mundo espiritual. E muitas necrópsias feitas viram que essa glândula pineal, ela calcifica se não for exercitada, cria depósitos de cálcio, e tem como você descalcificá-la, ativá-la, através de oração. Quando você ora, já foi comprovado em ressonância magnética, o seu lóbulo frontal fica totalmente irrigado, melhora a sua capacidade de pensamento, de cognição, de clareza, aí você começa a perceber o mundo espiritual, e você vê o quão pífio são as coisas que a gente corre atrás do vento. Salomão percebeu isso, gente, tudo é correr atrás do vento. O homem mais sábio caiu, parou de vigiar, caiu, né? Até assim, e qualquer coisa, quer ver uma coisa simples, isso eu posso falar porque é público também. Teve um médico brasileiro, né? Ele fez um estudo, né, sobre uma medicação que na época disseram que não funcionava, a ivermectina. Médico brasileiro, o nome dele é Dr. Flávio Cagegiani.
Cadegiani. Isso, Cadegiani, exatamente. Ele fez o experimento em Itajaí, né, e ele foi muito rechaçado, né, a porta do consultório dele foi vandalizada, a casa dele foi vandalizada, ele foi ameaçado de ser preso pelo sistema judiciário do Brasil, e ele agora foi laureado nos Estados Unidos como o melhor cientista, médico do mundo, pelas descobertas que ele fez. Ele comprovou cientificamente que 93% das pessoas infectadas com a determinada doença lá, né, foram curadas, né, através tomando doses homeopáticas de ivermectina, né? Então funciona, mas é claro que é indústria, né? A indústria quer vender, ela não está preocupada com a sua saúde, né? Então eu sempre aconselho meus seguidores, faça um estoquinho dessas coisas aí, tem em casa, né? Hidroxicloroquina, ou volta a tomar o filtro de barro, sabe? A água, hoje tem coisa na água também. Você está estocando alimentos, você está fazendo um bunker, como você falou agora há pouco aqui, você está tendo algum cuidado nesse sentido, nesse momento, Daniel? Alimento eu ainda não tive condições, né? Mas eu aconselho para quem me segue, assim, ter algum valor, quem pode, né, em espécie em casa, porque hoje está tudo cibernético, né? Hoje está tudo digitalizado, eles querem acabar papel moeda. Então, se acontece alguma coisa, você fica refém do sistema, então, se pode, tem alguma coisa em espécie. Usa filtro de barro, né? Porque a água tem coisa agora, né? Então, volta à antiga, né? Volta ao filtro de barro. Tem uma conexão com Deus. Não adianta você fazer tudo isso e você não ter fé, não ter esperança, né? Esperança, ela está ligada intimamente à fé, é você acreditar naquilo que você não vê. Deus vai me proteger. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, que aquele que tivesse o nome escrito no livro da vida será poupado dos dias de angústia. E Jesus fala, haverão angústias como nunca houve, não tão pouco haverão de haver. Em contrapartida, né, também haverá um derramar de Deus, uma unção, uma autoridade vinda do alto para os trabalhadores da última hora. Jesus fala isso em parábolas, para que ninguém entendesse na época. Hoje está claro, estamos no final dos tempos, trabalhou da última hora, final dos tempos. Então, eles recebem a mesma paga, a mesma unção de Elias, Eliseu, de Moisés, de Paulo, vai ser derramada para aqueles merecedores, que Deus não derrama vinho novo em odre velho. Então, para o remanescente fiel, vai ter uma autoridade especial para suportar o que vai vir, para dar direção, para apontar o caminho, para fazer fortalecimento, para despertar os que dormem, né? Essa é a nossa missão. Quem está na luz atrai as trevas, né? Você atrai para acender as velas que estão apagadas. É como um farol no mundo espiritual. As pessoas precisam de referências, né? Estão sem norte, estão sem orientações. Então, eu creio que vai ser derramado isso e, no meu entender, eu creio que vai ser na Páscoa de 2024. Né? Olha aí, Daniel Mastral falando muito de 2024. Falando